Opa! Ô Dias, tudo bom? Bem, você? Tô bem, graças a Deus, cara. Acabei de chegar. Eita, nós. É, eu também, acho que uns 20 minutos. É, tá uma correria, né? Vamos ter lá a visita do presidente da MASE na segunda e na quinta o CEO da Kibon, né? Então tá uma loucura Ah, lá. é? Eita. Eu estou participando aí para montar a apresentação para a reunião de segunda, né? Hoje eu vou ter que montar algumas coisas aqui. A Priscila já mandou algumas demandas aqui. Vamos ter que preparar esse material aí. Tá todo mundo trabalhando, né? Tá. Não, eu tava lá com ela. Tava eu, ela e o Eric. A gente tava lá. Ah, perfeito. Eu vim na estrada falando com ela. Até para eu poder atualizar algumas informações aqui, né, para colocar na. A gente já tem uma apresentação quase pronta, né? É só algumas questões de ajuste, né? Aí eu Ah, vou ver se eu complemento hoje. Mas é a CEO da Mars, é isso? é o presidente da MASE na segunda-feira, né? Tá. E na quinta é o CEO da Unilever, porque a Unilever teve uma divisão da Kibon, né? Agora lá. Ah, Mudou é. tudo. Teve uma reunião que eu participei uma vez lá do projeto lá que falou sobre as lojas. Como é que chama a loja? O quê? Loja. Acho que você Loja estava nessa reunião, Brilhante? não teve? Uma conferência, uma. Não sei o que, Days, alguma coisa Day. Agora até o nome já mudou. Que bom, mas eles falam Magnum. Eles falaram o nome lá da É, nova empresa. é. E aí eu participei de uma conversa uns tempos atrás aí, que tava acho que era um projeto lá, como é que é? Lojas, como é que chama? Loja Perfeita, não, acho que é outro nome lá de Loja Brilhante? Loja Brilhante, né? Colocaram isso aí também, né? Já estamos fazendo uma prática na rua aí, né? É? Assim, estamos no processo, porque a Unilever passou um aplicativo para nós que está com alguns problemas. Então, mês que vem que vai começar a valer mesmo a Loja Brilhante. Ah, entendi. A turma venda sempre tem esses eventos assim, né? Tem sim. Tem que ter, como se fala, tem que ter movimento, né? E as coisas por Verdade. aí, tá? E o clima aí, tá? Peguei um pouquinho de garoinha na estrada. Acho que o tempo tá querendo mudar, não sei se é chuva, o que que é. Quando eu saí da Alpe, começou a cair uma chuva, mas parou. Tá Ah, querendo mudar. Dizem que é sol, né? Ia vir um calor aí, mas não sei não. Tá ventando, é, um tempo meio esfriando. tem que esquentar para vender sorvete, né? Senão é igual. Isso é verdade. E É. precisamos, né? Que teve agora a convenção da Unilever, da Kibon, no caso, né? Aham. E eles querem dobrar o tamanho aqui da Alpe, querendo abrir 1.200 clientes. Eita, nós. Na mesma região? É a região que nós atendemos, né? Mais 1.200? Mais 1.200, que é o Vale, né? O Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte e Baixada. Nesse Entendi. campo aqui, a gente tem que abrir 1.200 clientes. Ixi, então vai ter que ter uma prospecção forte aí, né? Sim, já foi liberado até 6 prospectores para começar já. É mesmo? Eita, É. E temos agora que abrir até novembro, hein? aí, agora é a correria então, hein? Faz parte, faz parte. É, com certeza. Tem que ter emoção, né? Senão, né, Costa? Adrenalina, né? Só que tem que ter calma, respirar, fazer da melhor maneira possível. Se a gente cair naquele embalo, bora, pode, né? Melhor e Tá, tranquilamente fazer da melhor maneira possível. não, isso é verdade. Mas beleza, mas vamos lá. Bom, vamos começar a nossa. Vou compartilhar aí. Aí, como é que foi? A gente conversou no dia. Se eu seguir a minha agenda aqui, foi dia 9. Nossa, tudo isso? É que a gente ia fazer no sábado, agora que passou, aí teve um Ah, imprevisto tá. lá com meu Então tá pai. certo. Não, beleza. Bom, aí você passou um pouco os seus objetivos, né? A gente já listou algumas questões para já ir trabalhando, né? Sempre que
A mudança, né? Toda mudança ela acontece gradativa, né? Uma mudança não acontece de uma hora para outra, né? A gente sabe disso, né? Mudança a gente já tá. Igual um dia a menina falou assim: ah, precisa. Quero mudar geral. Eu falei, pô, mudar tudo em uma conversa, queria mudar a vida dela inteira. Eu falei, opa, calma lá, consegui, alto lá, né? Alto. Opa, peraí. Opa. Deu um chute aí, que. Opa. Ué, tem dois Ricardo agora. É, não, eu pensei que tivesse caído, vou sair de um aqui. Hã? Tem um aqui embaixo, tá me parecendo dois aqui. Não, mas de boa, fica de boa, né? É tranquilo. Não, vou sair de um E. aqui, espero não sair dos dois, né? Quer coisa sair, entra de novo aí. Acho que o outro saiu, né? É, não, beleza, perfeito. Então a gente tem. As mudanças, foi mudança, ela acontece gradativa, né? A gente estamos. Todo mundo, né? Todo ser humano tem essa capacidade de se desenvolver, de aprender, né? Só que a gente precisa passar por algumas etapas, né? Até aproveitando, Certo. compartilhando com você, a etapa de conhecimento, né? A etapa de aprendizagem, né? Eu sempre coloco quatro etapas básicas, né? Talvez vai ficar um pouco confuso agora, mas vou explicar cada uma delas. Primeiro, nós temos incompetência inconsciente, né? Incompetência inconsciente. Depois, nós Certo. temos incompetência consciente, né? Aí nós temos competência consciente, né? E aí nós temos competência inconsciente. Você fala, nossa, eu não entendi quase nada, né? Mas isso é normal, né, no processo de aprendizagem, porque o nosso cérebro, né, como eu já falei em alguns momentos, são 86 milhões, né, bilhões de neurônios e cada neurônio pode fazer 10, né, 10 milhões de 10 mil conexões. Então, olha só quantas conexões podemos fazer, né? E nós somos capazes de aprender qualquer coisa, né? Muitas vezes a gente coloca, às vezes a gente coloca limites, né? Ou a gente precisa treinar, né? Quando eu falo treinar, é fazer algo repetitivo para se tornar um hábito, né? Hábito, isso. Você tem que tornar algo repetitivo para se tornar um hábito. É a mesma coisa, a pessoa vai lá, sei lá, vai na academia um dia e já chega em casa e já quer ver mudança, né? Aí já desiste. Peraí, não é assim. Não é assim. Tem que ser tem que ter persistência, né? Uma constância. Mas vamos falar do processo de aprendizagem. Incompetência inconsciente é aquilo que eu não sei que não sei, né? Então, quantas coisas a gente não sabe que não sabe? Sei lá, pode aparecer alguma tecnologia nova aí o ano que vem, ou talvez até esse ano, né? Alguma coisa diferente que eu nem sei. Vamos pegar, por exemplo, inteligência artificial, né? Se bem que começou ali já tem um tempinho, 1956, mas não era muito falado. Depois ela deu um boom ali, né? Começou a falar um pouco do computador, de inteligência artificial, quando o computador ganhou lá o xadrez do Kasparov, né? O computador ganhou do xadrez, né? Acho que é Kasparov, né? Não Naquela sei, época. xadrez não é comigo. Tem uma vez que ele jogou com o computador acabou ganhando, né? Eu E soube. acho que eu tenho registrado isso aí em algum lugar. Então, já você começou a falar sobre inteligência artificial e veio vindo, mas isso deu um boom praticamente, né, da pandemia para cá, né? De 2020 para cá. Só que se a gente pegar ali, sei lá, 1980, eu falei, então vamos pegar 1980. Inteligência artificial para nós, como era? Incompetência inconsciente, né? Então é algo que eu não sei que existe e eu não sei fazer ou executar, né? Não sei como fazer. Então é o primeiro estágio do processo de aprendizagem. Então a gente tem que ter consciência disso, tá? Tem coisa que a gente não sabe. Tem muitas coisas que vai surgir daqui para frente que a gente não sabe o que vai vir. Então é o primeiro estágio, incompetência inconsciente. Agora, segundo Certo. estágio, apareceu o negócio, apareceu a IA, apareceu a inteligência artificial, apareceu alguma coisa diferente.
Aí eu sei que ela existe, eu sei que tem aquilo. Então, o segundo estágio, eu tenho consciência, né? Então, eu estou consciente, só que eu não tenho a competência. O que que é Ciência. competência? Saber fazer, né? Então, ou seja, o segundo estágio é a incompetência consciente. Eu tenho consciência, mas eu não tenho a competência, né? Só que aí a gente vai aprender, né? A gente vai treinar, a gente vai executar, tal, tal, tal. Aí a gente parte para o segundo, para o terceiro ciclo, né? Terceiro estágio, que aí já é o quê? Depois que eu vou lá e aprendo, sei como fazer, agora eu tenho a competência, eu sei como fazer, eu sei como digitar um prompt, né? E eu tenho a consciência de que eu sei. Então eu sei que sei. Eu sou competente e consciente. Só que aí depois de tanto você praticar, de tanto executar aquilo, a sua mente, opa, isso aqui é repetitivo, já sei como fazer. Ela pega essa competência e joga ela para o inconsciente, que você sabe como fazer. Então a minha competência é inconsciente, eu faço sem perceber, que já é o quarto estágio. Então o ciclo, o processo de aprendizagem é assim, né? A gente não vai saber de tudo, mas se tem coisas que eu não sei e eu começar a praticar, estudar e entender, isso é tempo, né? Isso é tempo. Claro, existem algumas estratégias para poder aprender, existe estratégia para você desenvolver? Tem, né? Eu vou ali, eu vou entender, eu vou buscar conhecimento e tudo mais. Mas quando a gente tem isso em mente, é aquilo que eu falei, então que nós precisamos fazer agora? Agora eu tenho a consciência que eu preciso desenvolver uma competência, né? Agora eu preciso fazer o quê? Praticar, praticar a É, competência para ela se tornar um hábito. E daqui a pouco eu faço aquilo sem perceber, né? sem perceber. Então é a mesma coisa às vezes, igual o pessoal fala, poxa, Dias, você quando está fazendo palestra é um personagem, né? E quando você está numa reunião é outra, às vezes quando você está sozinho é outra pessoa, né? Não necessariamente, mas ou seja, eu treinei tanto, né? Acho que eu falei para, não sei se foi para você ou foi pro André, né? Nato. Foi pro Renato, não sei para quem que eu falei que eu já fiz teatro, né? Não sei se foi para você ou foi pro Renato que eu falei isso, né? Já fiz teatro, já fiz fono, né, para a questão da fala, né, que questão tem tinha algumas dificuldades, não vou dizer dificuldade, de vez em quando dá umas travadas na minha fala, tive que treinar, tive que praticar. Para você ser palestrante, orador, você tem que treinar, né? Então, só que ou seja, agora quando eu estou fazendo aqui uma mentoria, quando eu vou fazer uma palestra, um treinamento, para mim é automático. Aquele personagem de palco, ele vem automático. Porque eu treinei tanto, né? E o teatro para não atores, né? Esse é legal, porque teatro é improviso, cara, né? Quantas vezes você vai ser pego no improviso? Às vezes você vai ali, pô, vou conversar com esse cliente, eu vou falar assim, 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 já tem um script, né? Tá tudo montado, Isso. preparado, aí você chega lá, o cara fala um outro negócio, ou mudou tudo o cenário, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que que eu vou fazer, né? Eu vim preparado para uma conversa e o negócio mudou tudo. Então, o teatro é muito legal porque você vai do improviso. Olha só abrindo um parênteses, não, deixa eu só completar essa questão da aprendizagem. Então, é importante a gente entender que nós estamos num processo de aprendizagem. Tá? Aprendizagem. Uma vez, até compartilhei essa questão do improviso. Quando eu estava como gerente geral na Magazine Luiza, aí lá estava, sempre tinha umas reuniões lá, tinha um auditório, né, que sempre estava cheio de gente e tudo mais, tal, tal, tal. E aí um dia eu estava indo para a operação, passei em frente ao auditório, eu vi que tinha, né, tinha pessoa, um monte de gente lá dentro lá, e era, acho que era um treinamento para liderança, né? Os líderes do setor estavam lá dentro. Aí eu abri a porta assim, olhei, né? Aí quem estava ministrando o treinamento lá, não sei se era o coordenador, quem que era, pô, ô Dias, que bom que você apareceu, né? Vem aqui dar uma palavra pro time, né? Vem aqui, pô, que bom que você apareceu. Vem aqui dar uma conversada com o pessoal, tal, tamo aqui. Aí você fica naquela, caramba, e agora, né? Eu não treinei para fazer nada, né? Só que do momento que eu saí da porta do fundo, andando pelo corredor até chegar lá no palco, né, que era um auditório grande, acho que cabia umas 400, 500 pessoas, né? Um auditório grande.
Eu faço, você vai naquela, né? Uma parte sua, né? Você vai sorrindo, mas aqui dentro, aqui, merda. Vai pensando o que falar, né? Eu vou aqui, tá, 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 que merda, tá, tá. Mas beleza. E aí eu fui e tava tocando uma música, né? Eles estavam ouvindo, né, alguma dinâmica e tava tocando uma música. E aí eu fui no improviso, né? Era um time de liderança e eu fui no improviso. O improviso foi o seguinte, eu cheguei, me deram o microfone, pô, que bom que a diretoria tá aqui, fala aí com o pessoal, tal, tal. Aí todo mundo espera alguma coisa, né? Hoje vai falar alguma coisa. Essa hora você fica meio, né, sorrindo, mas o coração tá apertado, cara. Eu falei, ô pessoal, tudo bem? Que bom, né? Legal estar aqui com vocês, tal, tal, aquele embrameixo, né? Até você engatar primeiro, né? Para não deixar no vazio, né? Até uma dica, né? De novo, pode ser que eu fale alguma coisa repetitiva, né? Que é tantas pessoas que eu converso, né? Às vezes eu estou repetindo a mesma coisa, mas pode ser que eu não falei. Se for repetir, se eu estiver repetindo, né? Ignora e, né, descarta. Mas tenha muito cuidado que às vezes a gente não sabe dar uma resposta, né? E a gente deixa um silêncio. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero falar com você. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui que eu falo. Ó, isso foi proposital, tá? Esse tempo que eu fiquei em silêncio, você fica, caramba, ei, o cara tá ruim. Ele não sabe de nada. Eu não sei o quê, não sei o quê, né? Você já deduz. Então, ou seja, mesmo que você não sabe a resposta, você tem que segurar a conexão. O que que é conexão? Você com a pessoa. Você está Com a conversando. pessoa. Eu poderia falar, você poderia fazer uma pergunta para mim e dizer, Costa, olha, cara, tem tantas respostas que eu poderia dar para você nesse momento sobre isso, porque tem tantas ideias, tantos, né, conteúdo que eu já pesquisei, estudei sobre isso. Mas assim, vou falar algo bem simples, objetivo, que acredito que você vai entender. Então, o que você me perguntou, ó, tudo que eu fiquei falando com você até agora é para continuar a conexão com você. É tudo em Bromation. Se ele pegar. O que, que eu falei até agora? Né? Mas para não deixar esse vazio, sabe esse vazio, esse hiato que fica um vazio? Então isso é muito. Sei. Né? Então, só que na hora que você está falando aqui, você está segurando o gancho com a pessoa, a sua mente já está pensando o que você vai falar. Né? Uma parte está aqui, outra está criando conteúdo. E aí eu falei, pô, pessoal, tudo bem? Que bom. E aí, estão gostando do treinamento? Sabe aquele negócio, né? E aí, tá legal, beleza, né? E aí, o instrutor aqui tá ensinando bem, né? Tal, tal. Pô, que bom, é isso aí. Fico feliz que vocês estejam gostando. E até então, né? Falei, caramba, e agora? O que que eu vou falar, né? Bom, pessoal, é o seguinte, né? Jogo rápido, tá? Eu tenho que entrar lá na operação para ver o negócio, mas é o seguinte, enquanto eu estava entrando aqui na sala, eu vi que você estava tocando uma música aí. Sim ou não? Você estava escutando uma música? Todo mundo, sim, estava escutando música. E aí, era uma música legal, não é isso? É legal, tal, tal, tal. Deixa eu perguntar aqui, ó, quem de vocês é músico aqui? Quem toca? Né? Ah, uns três ali levantou a mão, falei, pô, bacana, você toca? Você toca o quê? Tá vendo essa interação, né? Você toca o quê? Interação. Violão, blá, 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 blá. Então, pois é, olha só. Quem é músico vai saber o que eu estou falando, quem não é músico talvez não entenda, mas uma música, ela é constituída de sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Com essas notas você pode construir uma música. Só que é o seguinte, cada nota ela tem uma tonalidade, que é um valor, uma altura. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Cada nota ela tem uma altura e tem uma tonalidade, né? E o que acontece se você dá uma nota desafinada? Vamos pegar uma música. Uma música ela é uma construção de valores. São várias notas, onde tem soprano, tenor, ritmo, né? Tudo é um arpejo de música, ou seja, é uma conexão. Mas quem escuta a música percebe que é uma única, né? Uma única melodia. Só que uma melodia com várias notas. E o que acontece quando uma nota desafina? Tá muito alto, tá muito baixo. A música fica ruim, fica ou não fica? Gostaram? Vocês estavam gostando da música, vocês estavam ouvindo? Pois é, a melodia estava afinada. Por quê? Cada nota estava no seu devido valor. E é assim que eu espero desse time aqui, que cada um de vocês tenha um valor.
uma tonalidade. Recebimento, armazenagem, separação, gestão de estoque, cada um tem uma altura. Um pode ser dó, outro pode ser fá, outro pode ser si, mas o resultado da música é um conjunto de todos vocês. E o que acontece se alguém ficar na frente ou atrás? Perde o seu ritmo. Então eu espero que esse time que está aqui realmente entregue um resultado uniforme e saibam que um depende do outro. E eu acredito que vocês vão construir uma grande música, um grande resultado para essa organização. Obrigado pelo espaço, bom treinamento para vocês, fiquem com Deus. Fui embora. Entendeu a atenção deles, né? Perdi a atenção, o que que eu ia falar? Trouxe, por isso que é legal o teatro, que você vai no improviso. Trouxe um gancho, né? Um assunto. Você poderia falar sobre, sei lá, chuva, né? Vento, a força, né? Que ninguém vê, mas olha a força que tem, o poder que tem poder de destruir e tudo mais, tal, tal, tal. Então, ou seja, às vezes você traz um gancho e liga com o tema que está acontecendo ali. E é legal, ô Costa, já aproveitando essa linha. Eu assim, não, nada de religião, nada disso, mas palavra tem poder. Todas as igrejas trabalham com palavra, né? E em algumas partes da Bíblia, né? Se você lê ou não, mas tem parte lá que Jesus Cristo falava por parábolas, parábolas, parábolas disso, parábola daquilo, né? Parábola do semeador, parábola, né? Então, ou seja, parábolas. O que que é uma parábola? É uma história, é uma comparação, né? Aonde eu quero chegar com isso? Muitas das vezes você pode trabalhar com um colaborador, um vendedor, né, um promotor ou alguém com uma história, fazendo uma comparação. Né? Vamos, o que que é uma comparação? Você conta uma história, não fala qual é a moral da história, mas essa história ela tem conexão com o que ele precisa melhorar. A única coisa que eu peço algum dia você contar alguma historinha é não falar, porque a gente é natural, né? Ó, sabe qual é a moral dessa história? Quando você chega no final fala isso, porque enquanto você vai falando da história, a pessoa está construindo uma mensagem aqui interna. Será que eu sou assim? Será que eu faço isso? Será que não sei o quê? Tal, 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 né? E depois no final você muda de assunto e assim vai. É a mesma coisa você perguntar sei lá, você quer fazer um feedback ou falar sobre, né, um vendedor campeão, né? Vendedor que entrega resultado, vendedor que não perde venda, vendedor que tem as competências dele, tal, tal, alguma coisa nesse sentido. Eu posso perguntar para você. Uma vez eu fiz uma mentoria, assim, uma conversa com um rapaz que ele queria ser, ele era assistente, acho que analista, queria ser supervisor ou algo nesse sentido, né? Supervisor, coordenador, mas vamos pegar de analista para supervisor. Aí primeiro eu falei com ele o seguinte, né? Sem dizer, porque se você perguntar para a pessoa o que você acha que você tem que melhorar, não vai vir muita coisa, tá? Quando a gente pergunta assim, né? Sabe, quais são os seus Sim. pontos fortes? O que que você tem a melhorar? Quando fala ponto forte, a gente fala um monte de coisa. Quando tem a melhorar, ninguém fala quase nada, né? Ah, eu acho que não, acho que eu já sou perfeito. Perfeito só tem um, né? Jesus Cristo, né, cara? É, Mas, e aí eu simplesmente perguntei para ele, falei assim, ô fulano, me dê quatro competências, me descreve em quatro competências, pensa em um supervisor realmente, né, um cara fera, um cara, né, que tem muito conhecimento, um cara que entrega resultado, tal, 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 tal. Pensa em alguém que você conhece, né? Agora, o que você acha que ele tem para entregar esse resultado? Ah, esse cara tem garra, esse cara é determinado, esse cara é visionário, eu não sei o que e tal. Então, essa pessoa que você está me descrevendo, que você conhece, ele é assim, ele entrega resultado? Aí ele me deu lá, exemplo, sei lá, quatro características dessa pessoa, né? Então, ou seja, ele está colocando essa pessoa talvez numa escala 9, né? Eu, particularmente, dificilmente eu dou um 10 por uma pessoa, a não ser questão de ética, porque não existe meio ética, não existe meia grávida, né? Ou tá ou não o tá. é ou não é? É ou não É. é. Agora, um dos dias, por que dificilmente você dá um 10? Porque quando a gente já coloca a pessoa no último estágio, ela acha que ela não precisa melhorar mais em nada, né?
Então, às vezes, um 9,7, mas tem que ter uma coisa para melhorar, né? Mas 10 é meio difícil, né? Eu falei, legal. Agora, dessas quatro competências, vamos pegar aqui garra. Você falou que é um cara, né, 100%, um cara 10, tal, 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 tal. Beleza. E você, de 0 a 10, o quanto você tem de garra? Ah, legal. Determinação, né? Um cara determinado, tal, tal, tal. E você, de 0 a 10, o quanto você acredita que você é determinado? Aí ele Então, ficou quieto. você está fazendo o quê? Uma comparação, ou seja, se eu falei que aquele cara é 10, é 9, e eu quero ser igual a ele, eu preciso melhorar. Então, olha o gap que tá. Porque senão você fala assim, né? Ah, beleza, né? Quais são as competências que precisa para ser um gestor de alta performance? A, B, C, D, E, F. Legal. E o quanto você está em cada uma? Só, só que agora você plantou na cabeça do vendedor, do promotor, quem que seja, do supervisor, uma comparação, uma comparação. Então, ele percebe inconsciente que ele tem que melhorar. É a mesma coisa você perguntar assim, ô fulano, descreve para mim o que é uma, sei lá, geladeira, freezer, né? Como é que chama geladeira, né? Geladeira, vou falar geladeira, né? Um É, freezer, um freezer. A gente fala freezer é aqui. um freezer. Me descreve para mim, passo a passo, como é um freezer bem organizado, bem abastecido, bem organizado, que realmente remeta muitas vendas. Descreve para mim como é esse freezer, só para eu ter uma ideia. Você acha que eu vou falar que a rota dele tem freezer desorganizado? Não. Mas quando eu pergunto para ele e ele descreve, ele está criando uma imagem aqui dentro de como é um freezer organizado. Essa imagem é ele que está criando. Eu apenas, você colocou essa imagem lá na cabeça dele, fez ele colocar a imagem na cabeça dele. O que vai acontecer quando ele chegar lá no cliente e olhar o freezer? Está divergente da imagem que está Gente, aqui. Ele vai arrumar. isso. Porque se você falou que é para ele arrumar que ele viu, lembra que eu disse? Quando você dá uma ordem direta, né? Você fala assim, as tendências das pessoas aceitar e fazer é muito difícil. Nem todos vão fazer como o que você está pedindo, né? Então, às vezes eu uso uma história, uma metáfora, uma metáfora, né? Acho que eu contei, não sei se eu contei uma história. Ah, não, eu preparei uma para fazer uma reunião um dia, cara, um treinamento. Acho que mudou tudo. Que eu não- Aqui muda tudo, né? É, era uma reunião de resultado lá que a gente fez, depois acabou cancelando, não se cumpriu nada, nada aconteceu. Eu fiz um monte de coisa depois, mas enfim. Mas eu coloquei logo no início da minha apresentação uma metáfora, uma história, eu vou até te contar ela aqui rapidinho. Era uma imagem onde tinha um portal, sabe um portal de uma cidade? Um Sim, a portal entrada, de, assim, um portal. um portal de uma cidade. Aí tinha essa imagem do portal da cidade, um porteiro ali, e lá no fundo você via a cidade lá embaixo, né? Eu sempre deixava essa imagem para contar a minha história. Vou resumir bem ela, né? Porque você pode contar a história em 2 minutos, como em 2 horas, né? Você pode construir a história, né? A história. Mas aí eu falei, pessoal, legal, antes de começar o nosso evento, o nosso treinamento, deixa eu só contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, se vocês olharem nessa imagem aqui, um determinado lugar, existia uma cidade que todo mundo falava que ela era muito boa. É uma cidade que era legal se viver, de paz, harmonia, tal, 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 né? Falei bem da cidade. Só que nessa cidade tinha um portal para entrar na cidade e nesse portal tinha um porteiro, né, um vigia, um segurança que ficava ali. E essa história dessa cidade, ela foi se expandindo, né, para o planeta inteiro, né, falando que ela tal, tal, tal. E algumas pessoas de algumas regiões se interessaram, né, em conhecer essa cidade, né? E aí você aproveita o evento, né? Vamos supor, na hora lá eu ia falar, ó, talvez, né, algumas pessoas do Vale do Ribeira, algumas pessoas do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, né, do SP1, tal, tal, né? Tinha algumas pessoas que se interessou em vir conhecer essa cidade. E uma falou, não, eu vou lá ver o que está acontecendo na cidade, que é isso e aquilo outro.
E ela chegou pro porteiro e perguntou ao porteiro: Ô, seu guarda, né? Seu guarda, eu não sou vagabundo. Seu guarda, me diga uma coisa: como é essa cidade aqui? O pessoal fala tanto, como é ela? Só que aí o guarda falou o quê? O guarda olhou para a pessoa e falou assim: ó, antes de eu responder, me diga o seguinte: como é a cidade de onde você vem? Ah, seu guarda, Deus me livre, cara. Lá onde eu moro, meu, ali o negócio é bicho feio, cara. Olha, você nem queira conhecer. Lá o pessoal mata uns 10 hoje, amarra mais uns 50 para amanhã. Ali é só na base da porrada, tal, tal, tal. Aí o guarda olhava para a pessoa: nossa, aqui também é assim. Aí a pessoa, já que é assim, eu vou embora então, voltava. Aí vinha uma outra pessoa. Aí eu uso o evento, né? Vamos supor, se fosse o evento dos vendedores, eu falo, olha, aí veio um outro lá do litoral norte, né, para conhecer a cidade. E perguntou, seu guarda, como é que é essa cidade aqui? O que que o guarda falava? Antes de eu responder, como é a cidade onde você vem? Ih, rapaz, lá é só guerra, lá é só briga, lá é só todo mundo não brigando com o outro, ninguém respeita ninguém, tal, 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 falando um monte, né? Aí o guarda falou assim: nossa, aqui também é assim. Eu também. E aí eu vou indo nessa história. Só que chega uma hora que chega alguém de novo e pergunta o guarda, né? Como é essa cidade aqui? E aí o guarda fala o quê? Aí você interage com as pessoas. E aí, pessoal, você acha que o guarda falou o quê? Todo mundo perguntou como é a cidade, onde ele vem, né? Que aí tem interação, né? Porque, tá vendo? A pessoa já está construindo a história dentro da cabeça dela. Aí eu falo, pois é, quando o guarda perguntou para a pessoa como é a cidade onde ela está vindo, ela disse: ah, seu guarda, lá é muito maravilhoso. É uma cidade que eu adoro morar lá. É uma cidade de paz, as pessoas vivem em harmonia, um respeita o outro, tal, 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 beleza? Aí o guarda olhou para a pessoa e falou: interessante, aqui também é assim. Então aí eu só finalizo o seguinte: então é o seguinte, eu não sei, né, o que você trouxe hoje para esse lugar. Mas você sabe, mas você vai encontrar exatamente o que você trouxe. Pense sobre isso. É a Viu? reflexão, né? Reflexão. Você acha que eu Sim, deveria falar para as pessoas que elas tinham que prestar atenção? Que elas têm que trazer pensamentos positivos? Que elas têm que acreditar, né? Que se ela achar que só vai encontrar coisa ruim, ela vai acabar encontrando. Para ela mudar a mentalidade dela, não falei nada. A história está fazendo a pessoa mudar o pensamento. mudar o pensamento, isso É? mesmo. Bacana? Então, partindo dessa Bacana. parte, aqui é normal, né? De vez em quando vem umas inspirações assim, a gente deixa. É bom compartilhar, a gente vai aprendendo mais. É, mas é algo, com essas vezes, eu falo assim, poxa Deus, será que isso faz sentido? Por isso que eu falei, cara, né? Até com os teus filhos, né? Vamos supor, sei lá, não sei se tem filho pequeno, você pode até ter filho pequeno que é muito bagunceiro, desorganizado. Né? Desorganizado, bagunceiro, bagunça o quarto, faz tudo, tal, tal. Você faz uma pergunta: ô Dias, escreve pra mim, como é que você acha que é uma pessoa, uma criança bem organizada? O que que ela faz? Né? Fala pra mim. Ela vai dizer como ela é. Por quê, pai? Não, 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 é só pra me saber como que é. Só tô aqui pensando, né? Só queria ter essa ideia. E deixa. Ó, hoje eu estava com o Léo Oliveira, com o Hilda Mas e a Kelly, né? Aham, E hoje eu usei uma coisa que eu aprendi na última aula lá, né? Ela aham. começou a falar, o cliente falando, ela, vamos atropelar. Eu falei, Kelly, vou te dar um feedback aqui, ó, que eu tô aprendendo, tá me servindo muito bem. Respira, conta até 10, pensa naquilo que você vai falar, porque você está respondendo automático. De vez em Automático. Verdade. quando você atropelou e assustou o cliente. É só um feedback, porque eu estou passando por isso, eu estou aprendendo. Eu falei para ela, de vez em quando eu demoro, analiso, conto, estou aprendendo com o Mestre Dias. Falei para ela. O Oliveira estava junto. O Oliveira Ah, estava é? junto. Não, estava junto. Porque a gente estava conversando lá e o cliente lá, é lá do portal, ele tem 6 postos. E ela Aham. estava reclamando de um cliente que ela foi atender e foi muito ignorante com ela, que ela não ia mais, não sei o quê. Olha aí. Só que ela estava falando para outro cliente que é comprador. Eu falei, Nossa. calma. Esperei ele sair, né? Falei, Kelly, é Aham. isso aqui. Porque assim, o que eu procuro sempre que eu aprendo, passar para as outras pessoas. Isso. Porque eu Bacana. já fui assim, é Uhum. explosivo. Não, calma, vamos aqui. Então, eu estou usando muitos exemplos disso, no dia a Legal. dia.
O que eu puder ajudar e compartilhar, aprender para poder Sim, fazer e compartilhar, né? sim, é. E quanto mais você compartilha, né, mais você aprende. Isso, é. É que se a gente voltar lá quando eu falei de parábola, né, metáfora, parábola, existe a parábola dos talentos, né? Você tem que multiplicar aquilo que você sabe, né? Então, quanto mais você multiplica, mais você tem. Agora, se você esconde o que você conhece, né? Lá está escrito também, né? Até o que tem será tirado, né? Então, É, então é legal, cara. Pô, bacana, parabéns, né? É importante a gente. E o legal disso aí que você colocou, tem momento, você fala, né? É de aproveitar já o contexto, na hora ali, já dizer, opa, deixa eu aproveitar esse momento. Porque talvez se você deixasse para falar depois, né? Pô, quero, sabe aquele dia que a gente encontrou lá, que você tava falando, tal, tal. Então, olha, eu vou te dar uma dica aqui, tal, tal, tal. Pode ser que ela nem ia lembrar mais, né? eu não ia gostar, mas ali no Não ia momento gostar. ela viu a situação, falou, pô, é É, realmente é. Já tá ali, né, no calor, tá, nossa, é mesmo, ainda bem que você falou, que eu nem tava isso. percebendo que eu tava assim. É, Então eu falei, cuidado com os automáticos, né? Cuidado com os automáticos, que é bem, né? A gente A gente está aqui no automático e isso é muito perigoso, né? Isso é perigoso. isso é verdade. Bacana, meu amigo. Deixa eu só então aqui abrindo nosso Trello. Já puxei a 2 para cá, né? Sessão 2. Só esqueci de colocar a data que é hoje, né? Só para deixar gravado aqui. Perfeito. Está em andamento. É, bacana, foi uma olhadinha na sessão anterior. Vamos ver. Ó, já vi que tá tudo verdinho aqui. Isso é muito bom. Se tá tudo verdinho é porque. Se tá tudo É, verdinho, não. é. Então ela vai sair dali, beleza? 10 segundos, uma conversa com o sanduíche, o hambúrguer, o cheeseburger, não sei como é que foi que você. Né? E o plano estratégico aqui. Beleza, então como é que foi aqui, né? Só me conta como é que foi as tarefas, teve algum ponto aí que teve Travou aqui. dificuldade, como é que foi? Foi tranquilo a execução das tarefas? Foi tranquilo. Foi. Hoje que eu acabei finalizando hoje lá o gráfico, né? Tá. Usei lá o nosso informante lá, né? Ah, tá. Ah, você fala do o plano estratégico, é isso aqui, não? Isso, A meta do mês, né? Foi tudo bem? isso. Então você já tem as metas, é isso? Tem uma meta, já fiz um comparativo, já solicitei, eu fiz lá os pontos positivos, os pontos negativos, e é onde Aham. a gente pode melhorar. Até coloquei o link para você que quisesse dar uma olhada, né? Opa. Tá aqui no. Tá aqui no chat. Onde é que você subiu ele? Você subiu no chat, não? Deixa eu ver aqui. Mas tá no mudo o seu. Ah, tá aqui no. Não, nesse aqui não. Mas tá no No mudo. G, Opa, tava no mudo o seu. aqui, ó, no link para o GTP. Ah, tá aqui. Eu Perfeito. tinha feito essa semana passada, mas eu vi que não ficou bom e hoje eu Tá. finalizei aqui. É este daqui? Vamos lá, vamos olhar. Isso. Ah, já vai abrir direto lá no. Aonde é isso. Ah, tá. Aí Esse aqui. consegue subir um pouco. Tá. Aí é Beleza. a planilha, né? Vai desde o início a conversa ou tá na metade? Não, não, é mais para baixo, porque assim, eu vou, é que nem Tá. você falou, a gente Você tem vai que conversando, né? detalhista nisso, isso. Aí eu Isso. cheguei, coloquei aqui, e aqui foi Ó, eu vi aonde aqui ele que você falou. já pediu para ele te chamar de Ricardo, hein? Olha. Bacana. Aí, acho que a partir daqui, né? Isso, a partir daí. Tá. Preciso de uma análise por vendedor.
de meta e realizado e onde podemos melhorar para alcançar o objetivo. Entendi a estrutura, aí ele tem as metas, análise por vendedor, grupo crítico, né, que está abaixo de 60% em vendas. Tu chegou, esse aqui tu subiu como imagem ou foi o XL, o arquivo Eu subi como imagem, porque eu tinha imagem? subido É, como o PDF e Excel? não deu muito certo. Tá, O mas é Excel, aí ficou daquele sempre jeito lá. isso. Acho que eu falei para você, sempre dá uma olhada, tá? Quando você subir, quando ele trazer as informações para ver se ele só validar alguns números, tá? Porque às vezes imagem Tá, ele tá, às vezes imagem assim ele pode pegar um número um pouco divergente, né? Mas aqui ele trouxe que distorcido. tem um grupo crítico, né? Que está abaixo de 60% seria a meta aqui, né? Que ele deve ter colocado, É, né? aqui a primeira coluna é a meta e o realizado. E aqui está a porcentagem de cada um. A base, que é a base compradora, né? Isso, a base compradora. Tá. E aí ele trouxe também a base compradora, beleza? Os percentuais. E aí ele fez uma análise aqui, quais são os vendedores, né? Que está abaixo de 60%, né? Alex da Silva Coimbra, 52,49. Aí é sempre bom a gente só dar uma olhadinha aqui da Silva Coimbra, 52,49. Perfeito, né? Pelo menos ele já está batendo. E aí ele tem um aqui que é grande problema, queda brusca. O que que foi com o Pedro? Ah, o Pedro não é aquele que é do Canais Especiais? Isso, o que aconteceu? Hoje teve uma mudança. Hoje não, né? Teve uma mudança lá que no final do mês ele mandou um pedido de 100 mil. Ah, E aí esse pedido foi cancelado. A nota foi ei, cancelada esse mês. Então, eita, jogou para baixo o número dele. então aqui tem uma justificativa, digamos assim, né? Aí ele deu um grupo intermediário que está entre 60 e 80. Tem um grupo forte, né, que está acima dos Ó, 80. aqui é um exemplo. Ó. Ah, Aqui o Rafael, ele até falou. O Rafael, ele tem uma ativação boa, mas o volume de vendas é baixo. Então ele mostrou isso mesmo. Realmente é isso. é, legal. Aí trouxe o A, né? E aí ele traz umas estratégias de melhoria, né? Baixa base, mais baixa venda, abertura de PDV, base boa, mais venda baixa, base tá boa, mas a venda não está acontecendo, aumentar ticket, venda boa, base baixa, tá? Alta performance, pode usar esses como benchmark, né, para compartilhar boas práticas. E aí ele consiga montar para você um quadro de feedback individual por vendedor. Pontos fortes, ponto de melhoria, mais sugestão, tá? Legal. Aí, agora, o importante seria as ações, né? Você chegou a pedir depois, em algum momento, quais são as ações daqui para frente, ou você vai trabalhar com essas estratégias aqui? Não, eu acho que depois tem uma continuação, que não aparece. Conforme eu salvei só Ah, essa tá. parte, mas, Certo. mas tem alguma Isso, coisa embaixo, sim. isso. Não, perfeito. É isso mesmo, né? O que a gente. Um ponto importante aqui também, até como prompt, né? A gente já aproveitar, até falar um pouco sobre isso. Eu poderia pegar essa base, né? Eu poderia pegar essa base e dizer o seguinte: é que a gente fala de fazer, às vezes você pode fazer o que a gente chama de engenharia reversa, né? O que é engenharia reversa? Às vezes tipo assim, nossa, o que eu vou perguntar, né, para o ChatGPT para melhorar esse resultado aqui, né? Eu poderia subir essa base também, ó, tomando essa base como um parâmetro de análise, né? O que você entende e faria para melhorar o resultado? Então, essa pergunta que ele vai te dar é justamente talvez o que você deveria perguntar para ele.
Às vezes eu não Sim. tenho uma, entendeu? Às vezes eu não tenho uma pergunta. Nossa, o que que eu vou perguntar para o chat GPT sobre isso aqui, né? Mas eu posso dizer para ele o resultado que eu quero para que ele pense, né? Então, eu poderia subir isso aqui e falar assim, ó, analise esse resultado, né? E pense e me diga quais seriam as melhores perguntas que eu deveria fazer para alcançar o objetivo. Então, ou seja, eu estou pedindo para Ah, ele construir, né? Porque tudo vai depender do. Né, lembra que eu disse? Tudo vai depender do contexto. O contexto é muito do importante. contexto. É, contexto é muito importante porque vai partir daqui, né? Ele vai, se não tá legal, e eu pergunto novamente, né? Eu pergunto novamente e assim vai construindo. Mas pô, bacana, cara. Fico feliz que vocês estão já tá usando bem a e ele traz aqui o que é Não, feito. mas, é, mas Ah, antes de chegar aqui, Dias, eu fui fazendo e tinha um monte de coisa errada que eu falei, "Putz, tá errado, vou fazer de novo." Aí eu cheguei e falei, isso aqui é o correto. isso, É aquilo que você falou, é o modo que você coloca, o modo que você pergunta. sim, é. Então, de repente, assim, dependendo da pergunta que você faz, né, é o resultado que tem. E assim, vai construindo. Ah, não, não é isso que eu quero, cara. Eu quero isso, 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 né? Ou de repente está por grupo, não é isso? Aqui pode ser, tá por esses grupos, o que que é Aqui aqui? é o geral, que bom. Então, É mas todos esse, os vendedores, que bom. tá, mas aqui tá, ele está por ordem de ranking ou por ordem de supervisores? Por supervisores. Por supervisor, né? Por supervisor, isso. Isso. Então, ou seja, olha só, eu posso até você ver, olha quantas opções, quantas oportunidades a gente tem. Eu posso até fazer, não foco nos vendedores, mas vamos imaginar que você, como coordenador, lembra que foi com você eu falei também, agora precisa ter muito cuidado para você não ficar no operacional. A Sim, sua cabeça, você já tem que olhar a cadeira para cima, você tem que olhar para a gerência e diretoria, não olhar para a supervisão e promotores, né? Porque você está no nível tático, coordenação, então eu tenho que sempre mirar para cima, né? Porque senão eu tô nessa posição, só que a minha mentalidade é que eu estou ali, né, raspando o gelo ainda. Legal, até você falou, né, que você foi raspar o gelo lá, tá lá, cara, ensina para ela, senão tá foi, no aconteceu. automático, né? Aí essa semana eu tava lá, a gente foi lá, falei, conversei com ela, e aí? Eu falei, ó, depois dá uma olhadinha lá, antes que o Tanaka fale, acho que tá precisando de uma limpeza, cara. Aí ela foi lá, pô, Costa, obrigado pelo feedback. Eu falei, não, tô te falando porque, assim, quinzenalmente é bom você dar uma raspadinha. Ela Isso. entendeu, ela falou assim, pô, legal isso aí. Aí, tá vendo? Mas com certeza você deu a vontadezinha de pegar a espátula e ir lá e fazer, né? Não, mas sabe o que é, Dias? As pessoas ainda passaram e falaram, Costa, mas você que deveria estar limpando. Eu falei, não, gente, agora a gente tem que, Isso, né, explicar, mostrar, isso. porque o pessoal precisa ver com outros olhos, né? É, Hoje em dia eu entro lá, o pessoal já vê, pô, o Costa não é que está mais sério, mas ele está mais concentrado no sim, trabalho que eu tenho que isso. fazer. É isso mesmo, Costa. Senioridade, né? É isso que assim, tanto acho que é bom para você, né? Para a empresa também. Eu acho que assim você já vai subindo para uma posição estratégica, né, na empresa. Acho que essa senioridade vai dando um diferencial, né? Com certeza as pessoas já estão vendo a diferença, né? Quando eu falo diferença, é assim, nossa, o cara já está mais, né, sênior, até o jeito dele, o porte, né, comportamento, porque você está com a mindset, né, teu pensamento já de gerencial, não coordenação. Ah, mas eu estou na coordenação. Não, mas a minha mentalidade está gerencial e diretoria, né? Só assim eu penso mais estratégico. Se não, daqui a pouco, eu falei, daqui a pouco você está, né, ali no Gemba com todo mundo, e aí? Então, você vai ter momentos que você vai estar lá no escritório montando o quê? Estratégia. Estratégia. Estratégia, né? Ou talvez só com o super sozinho, depois com o supervisor e depois fazendo coach com eles, né? Para ir dando aquele suporte.
Então aí você vai ver o quanto vai, né, vai mudando as coisas. Ah, mas não tem ninguém que está fazendo, vou ter que ensinar. Sim, você vai ter que ensinar, talvez num momento ali, e depois que a pessoa tiver toda a orientação, ele segue, né? Mas olha só, eu poderia, né, eu poderia pegar isso aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui, não sei se ele vai trazer as informações corretas, né? Mas eu só para a gente poder ilustrar. Vamos pegar aqui. Eu posso também, você vê, olha quantas informações diferentes a gente pode ter, né? Eu posso chegar aqui. Aqui, eu acho que eu Ah, poderia só mudar onde está vendedor, colocar equipe Percival, equipe, talvez ele não traga informação por causa disso, porque ele está isso, como vendedor. né? Isso. Então, é isso que eu ia fazer agora, né? Eu poderia colocar aqui, né? Esta tabela está agrupada por supervisores e suas respectivas Equipe. equipes, né? Cada bloco é um supervisor. Me diga se você entendeu o conteúdo. Olha só, por enquanto eu não fiz nenhuma, né? Eu posso aqui começar a interagir com ela. Ou seja, ó, essa tabela está agrupada por supervisores e suas respectivas equipes. Cada bloco é um supervisor. Me diga se você entendeu o conteúdo, né? Primeiro eu quero perguntar, né, se ele entendeu, aí ele vai dar uma resposta aqui. Como eu não entrei ali no Sales, né, no chat, talvez eu só tenha que depois buscar na memória dele aqui, né? Que é que eu estou fazendo fora do chat, né? Mas depois eu vou colocar na memória que é uma análise, né, da Alp distribuidora, até para ele trazer alguma coisa da Alp, que o meu deve ter algum contexto nesse sentido. Entendi perfeitamente, tal, meta realizado, atingimento, quantidade realizado. No final tem um subtotal, 3.800.000, foi realizado, ou seja, 52, tá. Aí já pergunta, quer que eu faça uma análise interpretando os melhores e piores supervisores com base nesses números, né? É, ok, é uma base da Alp distribuidora do time Red. O que você acredita que devo fazer para, para apresentar como proposta e estratégia de fechamento para os supervisores para que alcançamos o- a meta, tanto em venda quanto em, como é que chama? Capilaridade, chama lá a segunda coluna, é? Base compradora. Base compradora, em base compradora. Então, tá vendo? Eu tô só estou fazendo, pedindo para ele, né? Isso se chama de engenharia reversa, fazendo, né? O, a engenharia reversa. Eu pedi para ele que estratégia eu posso usar. Ele já vai pensando diferente. Ou seja, o desempenho em base cliente está proporcional ao financeiro, 56 versus 52. Então, aumentar clientes ativos pode puxar naturalmente o faturamento. Há supervisores com grande discrepância, né? Melhor resultado, o último bloco, né? Como a gente não tem o nome, né? Ele já deu por bloco, né? 76% atingido, com boa atração em vendas e base. Ponto crítico, primeiro bloco.
Isso mostra que o desafio não é uniforme. Alguns supervisores estão no caminho, outros bem abaixo. Exige foco direcionado. Estratégia de fechamento para apresentar aos supervisores. Plano de ação imediato. Fechamento. Atacar a base compradora, a quantidade de clientes ativos. Revisar a carteira dos vendedores com baixa penetração, mesmo, né? De 50%, forçar contato reativo, ações de giro rápido, kit promocional, desconto e etc e tal. Gestão e direcionamento dos supervisores. Supervisor com baixa performance deve trabalhar lado a lado com vendedores, né? Há alavancas comerciais também, controle de processo, criar algum indicador. Como propor para os supervisores? Na sua reunião, sugiro posicionar assim: mostrar os números, frio e realista, dividir os times em precisam acelerar e precisam recuperar, e apresentar o plano em três frentes claras: recuperar clientes inativos, base, fechar grandes clientes de venda e intensificar a gestão de supervisores, né? Você quer que eu monte um roteiro de apresentação em slide, né? Gostaria que me criasse um plano de ação para eu poder reunir com os supervisores e, montar as estratégias essenciais para fechamento do mês. Então, você vê que eu começo, você vê Isso. reverso, né? Agora sim eu vou fazendo as perguntas e ele vai. Ele vai lá, plano de ação, fechamento do mês. Equipe Red, 3.800.000, realizado 1,952. Fechar o mês batendo as metas, elevar, tal, tal. Quais são as estratégias de recuperação base compradora? Cada vendedor deve recuperar 20% dos clientes que não compraram até agora. Supervisor deve identificar a lista de clientes inativos, acompanhar pessoalmente os contatos. Foco em grandes contas. Cada supervisor deve mapear os top 10 clientes por vendedor com maior potencial de compra, né? Priorizar ligação, visita, proposta, tal, tal, tal. Intensificar, intensificação da gestão, reuniões rápidas, cobrar follow-up, alavancas comerciais. Olha só. Percebe que ele trouxe, né? E assim, bem diferente, né? Vou até pegar isso aqui. É. 1 ao 5. Do estratégia, objetivo, plano de ação, aqui ó, plano de ação, fechamento do mês. E vou até colocar, eu vou colocar lá acho que eu vou colocar até na Adicionar aqui, né? vou colocar aqui no, aqui, na descrição da sessão de hoje, tá? Depois a gente volta lá e eu Tá bom. mostro. Então, aí sim, aí daqui continua, né? Você vê que eu comecei pedindo para ele olhar os números, entender o que que ele foi, então, ou seja, eu fui dando mais contexto, né? Então seria legal, claro, nem sempre, mas dependendo do resultado que você busca, se você já pede já uma informação direta, pode ser que ele vá ali na primeira base e trouxe uma resposta. Aqui não, eu fui construindo a inteligência dele para depois, no final, eu poderia já pedir um plano de ação para eu discutir com os supervisores. Mas será que ia vir com, ia, né? Iria trazer com essa riqueza de detalhes? Não, porque antes, É, eu acho. tá vendo? Eu fui alimentando ele com algumas informações, né? Ah, é um time que está dividido em bloco. Legal, agora eu não quero falar dos vendedores, eu quero fazer ação com os supervisores. Quem vai fazer ação com os vendedores são os supervisores. Então, meu papel aqui Supervisores. é pedir, por exemplo, eu vou pedir para o supervisor que ele vai fazer alguma ação lá com o vendedor dele. O que é? Ele vai ter que trazer para mim, né? Porque senão, aquele ponto lá, você já está dando mastigado para o supervisor o que ele tem que fazer, né? Ele não vai, agora não, eu vou cobrar, meu amigo, eu quero isso aqui, né? Então, ou seja, ó, indicador de acompanhamento diário, legal, olha, todo dia eu quero que você me passe aqui com o que foi atingido ou não para a gente poder monitorar.
Olha lá, ó, supervisor deve enviar um relatório curto de progresso até o final do dia. Tá indo bem, tá legal? Costa, vou ter que mudar aqui. O que que você acha? Tal, tal, tal. Você só vai pilotando. Então, quem vai fazer lá no Gemba com os vendedores e promotores é o supervisor, né? Aqui é aquela reunião sua estratégica, lembra? Reunião gerencial, estratégica. Time, Isso. então, não sei quantos dias falta lá, tá faltando tantos dias. Nosso resultado é esse, esse, esse. E a gente tem esses pontos focal aqui, ó. Vamos trabalhar nisso aqui? Tá? Vamos lá, então. A sua frente é essa, né? Ó, nós dividimos em três frentes aqui, ó. Recuperar cliente inativo, fechar grandes clientes, né? Que grande cliente vai trazer o maior resultado, né? De venda e e a gestão, que é disciplina e acompanhamento, aqui o teu papel, né, com os supervisores, né? Se quiser montar a apresentação para passar para eles, ele vai te dizer aqui, né? E assim, e aí vem resultado, tá aqui o plano, montou o plano. Quer que eu já prepare um plano formatado em PowerPoint ou tópicos, modelo Word, enfim, né? Aí você vai pedindo para ele aqui, ele vai fazendo né, a interação. Mas é isso mesmo, filho, né? Não sei se no final se eu saiu já com um relatório assim, né? Porque o importante, acho que eu falei isso aí também, né? É importante sempre ter no final da conversa, você ter um direcionamento, né? Assim como é que nós temos as Sim. tarefas. Com certeza você deve ter pensado, caramba, eu tenho uma tarefa lá no Trello para cumprir, eu tenho que fazer. Por quê? Tem uma mentoria e tem uma ação. Tem uma reunião e tem uma ação. Muitas das vezes, algumas reuniões nossas ali, até mesmo as reuniões de segunda-feira do time ali, talvez não teve, né, não sei se é dessa linha ou não, uma efetividade, porque falava, né? E no final, cadê o plano de ação? O que cada um vai fazer, quando vai apresentar? É verdade. Entendeu? E aí cada um, acabou a reunião, cada um vai lá, toma um sorvete, vai embora e depois, na próxima semana, tudo de novo, repete, se repete, né? Agora aqui não, filho, olha, no final do dia me passa um resumo como é que foi. Relatório simples. Tá aqui, ó, envia ele até sugeriu, no WhatsApp, né? O que que você já recuperou, né? Quais foram as principais dificuldades? Não vamos esperar a sexta-feira, o final do mês, para entender as dificuldades. Nossa, hoje tive uma dificuldade assim, 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 legal. O que você acha que a gente pode fazer para não acontecer isso amanhã novamente? Lembra que eu disse? Não é você dizer o que vai fazer, a pergunta aberta. Por que que não, por que que teve dificuldade? É fechada. O que que você acha que a gente tem que mudar amanhã para não acontecer as mesmas dificuldades? Essa é uma pergunta aberta. Aí o supervisor vai pensar, né? E ele não vai vir do automático, porque você fez ele pensar. Perguntas de coach, né? E aí Certo. você é monitorar, o teu É, papel é fazer o monitoramento, né? Porque a gente fala, né? Gerenciar, coordenar, né? Acompanhar, esse é importante, né? Ele deu até a sugestão. Se colocar, com certeza, né? Talvez nesse contexto, é que eu deveria ter feito, mas se for lá no Sales Coach, né? Que é o que está aí com vocês, com certeza ele vai trazer, né, você vê, é que aqui eu só fiz né, acho que foi, eu coloquei ali, né, para falar que é da Alp, né, até para ele trazer alguma coisa, recuperar algum pouco da memória dele, né, porque o meu tem tanto robô aqui que eu uso, pode ficar meio... Mas mesmo assim você vê, né, quando eu falei que é Alp, tal, time e tal, ele já traz um contexto um pouco diferente. Isso. Então, é a estratégia. Agora você fala assim, poxa Deus, como é que eu já vou fazer essa pergunta logo de início? Não sei. É a mesma coisa você falar assim, Dias, eu quero criar então um robô, né? Tomás Jefferson, eu quero criar um robô para que ele me ajude eu fazer o meu plano de metas, né, de resultado. Eu não tenho nem noção como é que eu vou pedir esse robozinho aqui pro chat GPT fazer a pergunta. Mas eu posso fazer na engenharia reversa, né? Eu posso fazer. Por exemplo, o que que é umas perguntas que você sempre faz? Sei lá, se a gente fosse criar um robozinho para você perguntar e ele responder, o que que seria? Não sei se você tem alguma ideia assim. Nossa, eu sei, eu gostaria
de ter um robozinho que eu colocasse algumas informações lá e ele me desse tal resposta, tal resultado. Você tem algum em mente assim, não? Não, no momento aqui não. Não? Mas vamos imaginar, sei lá, vamos pegar uma ideia aqui, sei lá, não vou colocar aqui, senão vai bagunçar o meu, mas vamos pegar um novo, senão vai ser. Mas vamos imaginar o seguinte, ó, sou, é, deixa eu ver, o coordenador de vendas da Alpi Distribuidora gostaria de criar um GPT para ajudar ele na criação das estratégias para poder atingir as metas de vendas eh, do mês e também a base compradora. É, o que ele, é, o que ele, como seria o que ele deveria perguntar para que o GPT ajudasse nesta demanda? Poderia me ajudar na construção a gente chama de prompt, né? Então, ou Uhum. seja, eu não sei o que que eu tenho que perguntar, mas eu fiz engenharia reversa, cara, eu quero criar um robô, mas eu não sei o que que eu vou dar de informação, mas é um robô que vai me ajudar a montar as estratégias de para atingir meta do mês. Então, vamos ver o que que ele vai trazer aqui. Ele vai primeiro, ó, vou estruturar em três blocos: tipos de pergunta que ele deveria fazer, exemplos prontos de pergunta, um prompt base para configurar o GPT. Tipo de pergunta que deve fazer. Fazer. Metas de venda, né? Qual é a meta? Qual é a base compradora? Análise da equipe, estratégia Análise. tática. Exemplo de pergunta que ele poderia usar: me ajude a criar um plano de ação para bater a meta de vendas deste mês, considerando o desempenho atual da equipe. Sei lá, são ideias. E aqui ele já dá o prompt, né? O que que é o prompt? Você é um consultor especialista. Sua função é me ajudar a criar estratégia para alcançar a meta de vendas do mês, tal, tal, tal. Por isso, analise dados que eu fornecer sobre metas e assim ele pode e sempre apresente resposta em formato estruturado, com prioridade, responsável e prazo. Então, ou seja, ele já deu aqui um prompt, né? A gente poderia até aprimorar um pouquinho mais, mas só para a gente ganhar um tempo, eu vou criar esse prompt aqui para você. Isso aqui só dá para fazer no pago, tá? A instrução está aqui. GPT para auxiliar na construção de metas. Assistente de metas
de vendas. Sei lá, dá um nome para ele aqui, ó. Se quiser, a gente muda o nome, eu vou chamar ele de assistente de metas de vendas. Ele auxilia na construção das metas. Metas. Vamos colocar uma imagenzinha aqui para ele. Vamos ver que imagem que ele vai trazer. Tá pensando muito. Aí, legal, trouxe uma imagem aqui. Então, vamos só testar, ver o que que ele traz aqui. Vamos fazer uma pergunta aqui. Olá, você quer que né, eu ajude? Aí já perguntou. Pronto para começar a estruturar suas metas de venda. Você quer que eu ajude a organizar o plano do mês? Ou prefere que eu primeiro faça um diagnóstico com base nos dados de desempenho do cliente que você já tem? Aí eu poderia. Será que está na minha memória aqui ainda? Ah, não, não está. Ah, tá aqui, ó. Eu poderia pegar isso aqui, ó. Né? Colocar, né? É. Você vai ver que vai trazer um resultado até mais diferente ainda. Vamos lá. Esta é o. Esta é a informação de vendas Das da minha equipe até o momento. De vendas e base computador da minha equipe até o momento. Pode usar ela como referência. Ah, aí eu posso subir para ele aqui e aí ele vai. Perfeito, obrigado por compartilhar os dados. Já analisei a planilha e vou estruturar para você um diagnóstico mais plano de ação. E aí vai trazer aqui as informações, o grupo um. É como não tem nome, né? Ele está trazendo assim, né? Tal, 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 tal. Isso é. Grupo 2, oportunidade. Ainda temos tantos clientes, compra do mês. Plano de ação para bater a meta. Ativação da base compradora. Responsável. Todos os vendedores direcionados pelos supervisores. Prazo imediato, próximo 10 dias. Ó, tem a ação, né? Aumento do ticket médio, né? Upsell, mix de produtos. De produtos. Criar combo, leve 3 pague 2. Não sei se, né, também tá. Tem coisa que precisa ver se tá no alcance da equipe fazer ou não, né? A gente sabe que isso só vai dar ideias, né? Foco nos vendedores, reunião, campanha, criar ranking, prioridade da semana, tal, tal. E aí pergunta, você quer que eu faça uma simulação de quanto cada vendedor precisa vender por dia, tal, 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 tal? Então, então você tem, claro, depois a gente pode até melhorar um pouquinho mais ele, mas você tem aqui A ferramenta. a ferramenta. Então você já tem mais um robozinho aí que você pode brincar. É esse chat. Quando você entrar nele, vai cair direto nesse, tá? Nesse robô. E depois, se precisar, a gente vai. Pô, Dias, insere mais tal coisa lá. Deixa eu só aproveitar ele e colocar na minha. Só um tempinho aí para eu colocar na minha lista de robôs, senão eu. Como a gente é meio desorganizado, eu acabo. Se eu perder isso aqui, já era, né? É Deixa muita coisa, né? Desorganizado eu. não. Aqui, ó, robôs. Instituto J. Dias. Tá aqui. O link da assistente de vendas Ricardo Costa. Pronto. Já está guardado aqui. Então depois você pode, igual você tem esse Sales Code que a gente fez aí, tá? Esse é você pode usar esse robozinho para ajudar você a montar, fazer análise do time, né? Montar. Esse aqui é específico para criar o plano de ação, né? Você vê, cada um ele tem um Sim. papel. Esse aqui nós criamos para ajudar você a montar o plano de ação, né? Esse é o papel dele. Nossa, eu queria um robô que me ajudasse a montar meu plano de ação, tal, tal. O Sales Coach faz? Faz, né? Não, eu quero um mais específico. Pô, a gente construiu esse aqui,
Ah, não, agora eu quero que mude aí, diz alguma coisa. Aí nós temos que mudar a instrução dele aqui, né? Que é a instrução que você deu para ele, ó. Você é um consultor especialista em gestão de vendas na área de distribuição. Sua função é me ajudar a criar estratégia para alcançar a meta de vendas do mês e expandir a base compradora da Alp Distribuidora. Para isso, analise os dados que eu fornecer, proponha plano de ação, tal, 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 dê ideias. Aí a gente pode mudar essa instrução para ele aqui, né? Fechado? Fechado disso. Legal. Então vamos só voltar aqui na sessão. Bom, então tem mais alguma coisa aqui que tu acha que teve alguma dúvida aqui na sessão um? Ela já está como 100% concluída, né? Então vamos pegar ela e trazer para o finalizado. E agora nós estamos na. E aqui nós temos a 2, né? Ah, eu coloquei aqui, tá? Aquele plano lá que a gente fez no De chat. ação, né? Tá aqui na descrição da sessão 2, tá? Se quiser depois dar uma olhada nele, a sessão anterior, debrief, vamos alinhar as ações agora para, né? A gente tem tarefa, né? Não posso sair sem tarefa, né? Então, primeira coisa, analisar o plano revisado, plano de ação revisado, né? Está na descrição, perfeito? É, preparar material para reunião estratégica com os supervisores, né? Agenda com supervisores para traçar as metas de fechamento e criar o indicador de controle. Exemplo: todo final do dia enviar no WhatsApp o resultado do dia, Dia. etc, né? Então nós temos as ações aqui, né? Então, perfeito. Então, dá uma olhada, né, nesse plano que a gente teve a revisão, tanto o teu, que você falou que tem mais complemento no seu aí, né, que não subiu aqui. Dá uma, Sim. faça um teste com esse aqui, né? Ah, então vamos aproveitar também, pedir fazer um teste no novo GPT para criar um plano específico para um determinado vendedor ou equipe, né? Pode fechar um grupo também, né? Do equipe do Percival, equipe do Costa, tal, né? Equipe do Cleison, do Cleito, e assim por diante. Aí faz um teste no para facilitar, ele tá aí no seu WhatsApp, mas para a gente não perder também, tá? Se precisar, eu vou colocar ele aqui, tá? Tá aqui também se precisar, né? Daqui já entra no seu, né? Se caso perder lá do Sim. WhatsApp, já está aqui no Trello. Perfeito? Duro até Perfeito aqui? disso. Fazer alguma pergunta, questionamento, né? A gente estruturar alguma coisa, não entendeu, melhoria, né? Espaço tem seu espaço, apesar que aí eu falo bastante, mas pode me cortar quando você quiser, tá? Não, Dias, assim, eu estou aprendendo muito, né? Assim, sou um cara observador, Aham. procuro fazer, quando eu não sei, eu procuro no YouTube lá, tá? Que nem eu te falei lá
do feedback sanduíche, fui ver, vi mais 2 vídeos É? e Olha. eu ia até colocar lá como exemplo, mas como foi corrida, eu falei, não deu tempo de salvar e colocar lá, porque mostra que a gente está vendo, Sim. além de ter a mentoria aqui, a gente também está procurando lá E para aprender aplicar, mais, né? né? É. Aplicar isso. É. Não, e até o que você colocou, Costa, assim, parabéns né? Poxa vida, lembrei do que foi falado, né? Deixa eu manter a calma, né? Deixa eu aproveitar aqui, ó. Percebeu a outra pessoa que tá meio acelerada, opa, deixa eu, né? Deixa eu já ajudar ela também, contribuir. Isso é importante, né? A percepção que você teve aí também, você falou de já entrar no escritório, a pessoa já vê com a outra, né? Não é assim, o cara, não é isso, mas cara, você tá numa posição diferente, velho, né? Você tá na posição, e isso tem que ser perceptível, né? Então, quando você já se comporta como, né, aquele personagem, aquele papel, as pessoas, inconsciente, você já entende que você já está naquele nível, e as pessoas percebem, né? As pessoas percebem, né? E acho que nós falamos também nas reuniões é importante, né, dar o seu ponto de vista, né? Quando eu falo dar o seu ponto de vista, até em algum assunto que não, né, não cabe, não está dentro da sua equipe e tudo mais, mas você está numa reunião gerencial, às vezes surge um tema lá, eu posso, pessoal, deixa eu só dar minha contribuição, talvez faz sentido ou não, mas eu tive um processo assim, 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 de repente pode ser que te ajude nisso aí. Ó, então, Já se está fiz essa, sorrindo, aconteceu, né? já fiz nessa segunda-feira, agora já É fiz. mesmo? E aí? Não, pessoal, posso dar uma contribuição, pôr um ponto de vista aqui, a gente analisar, e eu coloquei lá Show, o cara. ponto de vista lá. Aí, cara, é isso mesmo. Então é legal, Costa, assim, como a gente já, né, eu do outro lado, né, entendendo o que a empresa espera, e esse é o nosso papel aqui, provocar isso em vocês, tá? Então, em algum momento pode ser que eu vou pegar um pouco firme, né, algumas cobranças não é para mim, cara, é para você, né? E é o que a Sim, empresa espera, né? Pô, a empresa quer uma pessoa ali que está participando, nossa. E aí, qual é o pensamento ali do Tanaka, até mesmo dos demais gerentes? Nossa, cara, o Costa tá participativo, né? É mais ou menos assim, né? Nossa, o Costa tá diferente, tá dando ideia, tá participando, tá tal. Então percebe essa dedicação que você tá tendo. Que é diferente de entrar, nossa, o cara entra mudo, sai calado, não dá ideia nenhuma, não fala nada, tal, tal, tal. E aí? Isso é ruim. Também não é, é. Agora, deixa eu aproveitar e falar um monte de coisa. Não, cuidado que, né, o menos é mais. Né? isso. Às vezes você é bem assertivo, certeiro, percebeu o momento certo, é aquele ali, deixa a tua marca, a tua ideia, e depois o pessoal, nossa, cara, você viu lá, teve uma hora que o Costa falou tal coisa, bacana. Pronto, ficou a sua marca, né? Ficou a tua fala, o teu pensamento. Acho que isso é bacana, né? Certinho? Bom, vamos monitorando. É, Qualquer coisa, manda mensagem aí no grupo, né? Eu agora só vou comer alguma coisa aqui, vou preparar a apresentação da Mars. e eu acho que vai ter o daqui bom ainda que vai sobrar para você. Sobrar não, vamos pedir para você fazer, né? Vamos lá, estamos aqui para isso, né? Mas perfeito, amigo. Mas boa sorte aí, conte comigo que precisar, tá? Então a gente vai, né? As nossas conversas é assim, né? De repente, pô, vamos falar tal dia? Não, Dias, não deu, vamos ver aqui, tá? Vamos organizando, mas acho que tá indo bem, né? O que você tá fazendo. E se na hora ali tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa um áudio, né? Quando eu puder, eu respondo, tá? A gente vai se interagindo, né? Ó, eu estava com o Eric, estava eu, o Eric e a Priscila. Acho que o Eric te ligou e falou assim: é muito bom falar com o Dias. Olha eu falando fofoca, que não é fofoca, mas ele falou de um jeito assim: ele me ouve. Ele deixa eu falar tudo que eu tenho para falar e depois ele dá o feedback. Então, eu vejo que ele estava bem. Porque eu acho que tem algum momento que não deixa alguém, não deixa ele falar, mas você ouviu ele e ele se É, sentiu bem. Ele entrou na é. sala, nossa. Você tava Então, com ele eu naquela hora vou. que ele me ligou? Tá, mas ele foi para outra sala, né? Ah, Aí, tá. quando ele voltou, ele deu esse feedback. Nossa, é muito bom falar com o Dias. Ele espera eu falar tudo, depois ele dá o feedback. E a gente vai analisando esses momentos, onde a Sim, gente vai pegando e observando. isso, é.
Isso chama de modelagem, né? Você se modela a um personagem, a uma pessoa, né? Né? Então, ou seja, eu vou pegar o que é bom, né? E muitas das vezes a gente Isso. precisa ter um pouco de cuidado, que às vezes a gente vai ver alguma coisa, não vou dizer errada, né? Que a gente não gosta daquela pessoa, daquele comportamento. Cara, pega isso e ignora. Pega só a parte que é legal pra você. Achei boa Né? isso. Pô, aquilo que não. Pra que eu ficar com uma coisa pra ficar questionando toda hora? Isso aqui eu não quero, joga fora. Pô, mas isso aqui é legal. Pô, essa ideia é bacana, vou guardar aqui, uma hora eu vou precisar. Mas muito bom. Beleza? Beleza, Dias. Tá, Jóia. Tamo junto. Tá? Deus abençoe. Boa noite aí pra você. E vamos pra cima. Obrigado, boa Tá noite, bom? fique com Deus aí. Amém. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Falou, tchau.